Rio na Geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na Geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andrés. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite, são 6h07, tá no ar o Fute Rio na Geral, desta segunda-feira, dia 9 de abril de 2018, pra você ligado com a gente, a partir de agora aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Este é o Fute Rio na Geral, com todas as informações, notícias, debate, opinião e tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro para você ligado junto com a gente. Fute Rio na Geral sempre, toda segunda e sexta-feira, das 6 às 8 da noite, em futerio.net/rádio e sempre no oferecimento de Furnas, Criativos Design, Engearre Construções e Supermercados Gomes. Aqui você tem muito mais informação, tem debate, tem todos os clubes e todas as divisões do futebol do Rio de Janeiro em destaque. Hoje no Fute Rio na Geral, tem os indicados à Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca 2018, hein? Pois é, a bola rolou, já terminou de rolar ontem com o título do Botafogo nos pênaltis, emocionante em cima do Vasco, e agora é hora de você escolher, você eleger a Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca desse ano de 2018. Lembrando que a votação começa daqui a pouco. Você vai saber em primeira mão aqui no Fute Rio na Geral os indicados e vai ter também aí, vai saber até quando vai poder votar nessa Seleção Fute Rio nos melhores jogadores da primeira divisão do Campeonato Carioca. Uma escolha democrática, afinal de contas não foram só 4 times que jogaram esse campeonato estadual, foram 16. E é claro que aqui no Fute Rio você vai ter muito mais análise e muito mais opção para eleger os melhores jogadores com a visão de quem mais acompanha, melhor acompanha o futebol do Rio de Janeiro. Também falaremos muito das notícias em geral do futebol carioca, afinal de contas, no próximo domingo tem o Volta Redonda estreando na Série C do Campeonato Brasileiro, Voltaço enfrentando o Operário fora de casa, como estão as últimas do Esquadrão de Aço. Enquanto isso, na Série D, Apocalipse no Macaé. Estamos ainda correndo atrás das informações, mas pelo que já sabemos, pelo que já temos de informação inicial, a reportagem no futerio.net correu atrás para saber. Macaé é em crise nesse momento e pode ter perdido a maioria dos seus jogadores para a disputa dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive o atacante Pipico, que já estava com a renovação acertada, encerrou a sua passagem pelo clube e agora pode estar a caminho do Americano, que também joga a Série D do Campeonato Nacional, assim como Madureira e Nova Iguaçu. Outros detalhes na sequência do nosso programa. E também tem a Série B1, a Série B2 e a Série C do Carioca, com os clubes já se preparando, muitos com novidades. O São Gonçalo com o lateral esquerdo Jefferson, também o Peterson de volta ao Itaboraí, confirmado em mais uma temporada. Muitos jogadores que já estão aí confirmados para defender as suas respectivas equipes. E é claro, já com a pré-temporada a todo vapor. Poucos times ainda faltam para retomar aí o começo das atividades dentro da segunda e terceira divisões do Campeonato Estadual. Outras notícias serão destaque aqui dentro do nosso programa de hoje. E também tem a pitadinha histórica, tem Olha o que eu achei, e tem o bolão do futerio.net e muito mais no Fute Rio na Geral de hoje, que está apenas começando. 6h11 aqui no futerio.net, para você ligar com a gente. Ora então, aqui na transmissão mais carioca da rede, de começarmos com o nosso giro de destaques, o boa noite da galera que me ajuda a fazer este Fute Rio na Geral. Primeiro com ele, aqui em futerio.net, o nosso primeiro boa noite. Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Olá. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais um campeonato carioca que a gente cobre, que passa, né? Mas o nosso destaque é dar os parabéns ao Botafogo, a sua torcida que já estava indo embora. Eu estava lá nos corredores ali da rampa. Rapaz, foi teve gente correndo que mais do que
Usain Bolt. Pois é, né? Enfim, dá uns parabéns para aquela torcida do Botafogo, ao glorioso, mas vale ressaltar. Vamos pegar esse ano de 2018 para refletir o que foi esse campeonato carioca, porque deixou a desejar demais, com públicos fraquíssimos, que haja visto que foi Fluminense e Madureira, e teve mais um logo depois lá em Xerém. Sim. Juntando os dois jogos, não bateu 1.000 pessoas. Então é na hora de refletir. Alguns clássicos com rendas assim de público muito baixas, de 4.000, 5.000, 8.000, né? Ridículas para a grandeza dos quatro grandes, que são dois clubes que tem uma Libertadores, um Mundial, tem um Botafogo campeão, o Fluminense também. Então é na hora de repensar nesse campeonato que foi duro, foi bem arrastado, mas Botafogo, falando de coisa boa, Botafogo campeão merecidamente. É verdade, Botafogo ontem vencendo o Vasco por 1-0 no tempo normal e nos pênaltis ganhando pelo placar de 4-3, uma vitória sem dúvida marcante, emocionante por parte do Botafogo, confirmando então o seu 21º título de campeão carioca na história. Felicidades então e parabéns ao Botafogo. 6 horas mais 13 minutos, 6h13, aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Como eu disse, daqui a pouquinho nós teremos a Seleção Fute-Rio, os indicados, a confirmação dos indicados da Seleção Fute-Rio desse campeonato carioca, e é claro que você vai poder votar junto com a gente aqui dentro da cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E é claro que você, amigo ouvinte, pode e deve participar com a gente, é parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no futerio.net, mandando seu recado nas redes sociais, através do Twitter, @site Futerio, do facebook.com/Futerio, do Instagram, @Futerio, e do nosso WhatsApp em 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligado aqui em futerio.net, sempre junto com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute-Rio. Neste meio de semana tem bola rolando na Copa Sul-Americana. Quarta-feira, 9h45 da noite, tem Fluminense e Nacional de Potosí da Bolívia. E na quinta-feira, 7h15, tem Audax Italiano do Chile e Botafogo. São jogos envolvendo os times do Rio de Janeiro pela competição continental. E todos esses e outros jogos você acompanha em tempo real no Placar Fute-Rio, o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Futebol Carioca no futerio.net. Bom sucesso. Goitacás, Volta Redonda, Angra dos Reis, Friburgo Cancha, Barra da Tijuca, Duque de Caxias, futuro bem próximo. Madureira, Mesquita, Campo Grande, Barra Mansa, Damasceno, Casimiro de Abreu, São Cristóvão, Olaria, América, Bangu, Itaperuna, Americano, Prato do Mundo, Normando Todo. Futebol do Rio é só aqui. Rádio Fute-Rio. É a Rádio Fute-Rio sempre com você aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, 6h15 da tarde. É hora de mais um destaque, de mais um boa noite. Agora com ele, a Enciclopédia de Bolso. Renan Tudo bem, Renan? Olá. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute-Rio. Meu destaque inicial é: com o fim do Campeonato Carioca da Série A, começamos a voltar os olhos para a segundona, para a Série B1 do Campeonato Carioca, que vai começar no mês que vem. É um momento realmente de expectativa que fica, porque afinal de contas é a competição que a gente mais gosta e que a gente vai ficar aí na expectativa para que possa vir então a começar, e isso está marcado aí para ter início daqui a mais ou menos um mês e uma semana, e é isso que nós teremos pela frente. Se ligado aqui no futerio.net, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes, e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. Futerio.net. Valeu, Rodrigo Gomes, sempre ligado aqui no futerio.net. São 6 horas mais 16 minutos, 6h16 aqui em futerio.net. Terminou o Campeonato Carioca e é claro que você vai ficar aqui ao nosso lado
também após o final dele, para todas as informações e todos os detalhes dessa super competição, até porque teremos que fazer um apanhado rápido desse torneio. Daqui a pouquinho nós teremos aí a confirmação dos indicados da seleção Fute Rio, mas antes disso fazer um balanço do Renan Mafra e do Cláudio Burger sobre o que foi esse campeonato estadual de 2018. Começando contigo, Renan, o que falar desse campeonato carioca que terminou ontem? Olha, Andrés, algumas situações ficamos a desejar, né? Eu acho que... eu não vou nem falar muito qualidade técnica, porque alguns times foram bem, Boa Vista, Portuguesa, outros decepcionaram, como Nova Iguaçu, próprio Volta Redonda. Eu não esperava do Volta Redonda estar nessa fase da seletiva. Lógico, tem toda essa situação ainda aí do Macaé, de poder perder pontos. Isso aí pode mudar a situação do Volta Redonda. Acho que público deixamos a desejar e muito. Eu acho que afinal tivemos os ingressos... Deixamos não, né? Deixaram a desejar. É verdade. Mas... a gente tá vendo aqui e tá achando horroroso. Porque achamos horroroso isso, mas também participamos dessa competição, né? Sim. Porque, de fato, é até triste vermos os estádios vazios como vimos durante a competição. Por exemplo, uma final de Taça Rio sem lotação máxima, uma primeira final de Campeonato Carioca, o jogo no estádio Newton Santos, a metade dos ingressos apenas vendidos. Então é uma situação triste, né? Fico feliz assim pela maneira como o campeonato terminou, os jogos finais tivemos muita emoção. De fato, eu acho que Vasco e Botafogo, essas duas equipes protagonizaram grandes jogos. Tivemos outros clássicos também com emoção, outros jogos também emocionantes, né? Mas eu volto a falar, eu acho que o maior vilão ainda desse campeonato, assim como foi do ano passado, segue sendo o regulamento. E aí eu não quero tirar méritos do Botafogo, nem salvar Nova Iguaçu, Volta Redonda, América, Bom Sucesso. Só que eu acho que a federação estava na hora de mudar um pouquinho esse regulamento para termos um campeonato mais, talvez até mais equilibrado. Então eu espero que nos próximos anos, apesar de a gente já ter escutado, né, que de fato esse regulamento vai prosseguir por muito tempo, eu acredito que a federação possa rever esse caso aí para tentar mudar esse regulamento e aí começar a pensar no Campeonato Carioca de uma outra maneira, para tornar um campeonato mais atrativo, para tornar um campeonato que volte a dar muito público nos estádios, já que, como eu falei, deixamos a desejar um pouco esse ano, falando que muitas vezes é um campeonato de pouca qualidade técnica. E eu não vejo isso, eu vejo até o Campeonato Carioca em nível técnico, talvez da mesma maneira que os outros, nos outros estados, ou até melhor. Cá pra nós, falaram tanto de São Paulo, e ó, que eu assumo que o campeonato estadual de São Paulo é melhor do que o do Rio, mas falaram tanto de São Paulo, que o campeonato é isso, times de qualidade e tudo mais, e cá pra nós, as finais do Rio de Janeiro foram mais emocionantes do que as de São Paulo. E ainda tiveram um público maior, né? É verdade. Exatamente. Que lá a gente não tem. Até tem, né? O Morumbi é um estádio que abriga quase tanta gente, ou mais, dependendo do caso, do que o Maracanã. Mas, obviamente, que você tem o Maracanã à disposição para a final do campeonato estadual é sempre uma garantia, ou pelo menos uma maior possibilidade de você ter o público maior. Ontem, mais de 60 mil presentes no Maraca, como nos velhos tempos, ou pelo menos algo perto disso, para uma final de campeonato carioca, com o Vasco e o Botafogo se enfrentando e o Botafogo saindo com o título. Às 6h21, Cláudio Burger. Como o Renan Mafra falou, pontos negativos, pontos positivos, mas pelo menos na reta final acabou deixando uma impressão na realidade positiva para a opinião pública, talvez, desse campeonato carioca, porque evidentemente que o campeonato estadual, que muita gente esconde, né, que é a seletiva ou que não é tão interessante para que talvez seja falado, mas a gente acompanha aqui no futerio.net, é uma competição que na verdade não é paralela ao campeonato, ela pertence ao campeonato, mas que não chamou tanto a atenção até por
não ter aí tantos clubes como os grandes, né? Mas que também viveu momentos muito difíceis e até complicados em termos de organização. E o campeonato inteiro, como um todo, Taça Guanabara e Taça Rio. Apesar desse final bacana, não dá também para esquecer dessas questões negativas que tivemos na maior parte, inclusive, da competição, né? É verdade, deixa eu só, você falou em seletiva, que não é, que a federação não gosta que fale seletivo, que B1 não é segunda, que B2 não é terceira e C não é quarta, né? Pois é. Enfim, dá vontade de falar que o Carioca então, não é campeonato. Enfim, adiante, vamos pro ponto positivo, o público de ontem. O negativo, esse regulamento que não o dá... negativo é todo o resto. que não dá pra entender. Pois é. Fla-Flu, ficaram com meras taças que não serviram de nada, cara. Serviram pra colocar lá na salinha, campeão da Taça Guanabara. Ah, mas e aí, foi pra final? Não, não foi pra final. Aí não. pergunta pro Fluminense, foi pra final? Não, também não. Ô, Renan, vamos fazer aquele diálogo, Renan? Da Taça Guanabara, não foi. Vamos fazer? Foi. Vamos lá. O Fluminense, grande Fluminense, campeão da Taça Guanabara. Parabéns, Fluminense. Legal, bacana. Foi pra final do Campeonato Carioca? Não foi. Não foi pra final do Campeonato Carioca. O regulamento então aconteceu o quê? O Fluminense ficou de fora. Não, mas foi eliminado pra final? Não, ele foi pra semifinal. Foi pra semifinal. Como que? Grande. Aí tá vendo o Fluminense. E o Flamengo? Foram pra semifinal do Campeonato Carioca, e aí? E foram eliminados. Mas como assim? Não jogaram a final? Não jogaram, eles não jogaram a final. A final não foi Fluminense e Flamengo? Não, Vasco e Botafogo, cara. Foi ontem. Mas Vasco e Botafogo não ganharam turno nenhum. Mas aí você já tá querendo e foram pra final? Sim, foram pra final. É brincadeira. Legal, né? O terceiro regulamento. Perfeito. O terceiro e o quarto que foram pra final. Exato, nem ano passado. Não, ano passado, na verdade, foram primeiro e segundo. Mas na classificação geral, o Flamengo não ganhou turno. Vale ressaltar isso. O Fluminense ganhou o primeiro, chegou à final. O Fluminense ganhou o turno. E o Flamengo não ganhou turno. Segundo quem ganhou foi o Vasco. O Flamengo acabou campeão. Eu acho que novamente, né? A federação acaba dando essa oportunidade aí e ganha um time que não ganhou nenhum dos dois turnos. O que não quer dizer que o título não seja justo. Lógico. Todo mundo sabia que o regulamento era esse, todo mundo fez o que tinha que fazer. Todo mundo assinou, todo concordou. mundo assinou e em cima desse regulamento jogou-se e o Botafogo foi superior. Com todo respeito à sua descendência portuguesa, mas se contar lá pra Portugal, ninguém vai acreditar. Não só não vão acreditar, como vão rir na nossa cara. Exatamente. Em Portugal, na Espanha, na França, na Europa inteira e nos outros continentes também. Enfim, na hora de repensar nisso, porque a Taça Guanabara tinha todo um charme, toda uma simbologia que tinha. Acabaram com esse charme da Taça Guanabara. A Taça Rio não tinha tanto, mas a Taça Guanabara... A Taça Guanabara, na verdade, ela era um campeonato paralelo ao Carioca. Era um campeonato que era antes do Carioca. Começou em 65, era para comemorar os 400 anos o quarto centenário do Rio de Janeiro, na época o estado da Guanabara. Foi até o Vasco campeão, se não me engano, em cima do Botafogo numa final. E aí foi até 71, se eu não me engano, era um campeonato paralelo com o Carioca. Na verdade, paralelo não, era alheio ao Carioca, acontecia antes. E aí, a partir de 72, decidiram que a Taça Guanabara ia ser o primeiro turno do Carioca. O time que ganhasse o primeiro turno também ganhava a Taça Guanabara e a partir daí se manteve. Lembrando só que em março de 75 foi feita a fusão com a Guanabara com o estado do Rio. Exato, e aí passou tudo a ser estado do Rio de Janeiro. E aí depois, para não ficar só um turno teoricamente valendo alguma coisa, criaram a Taça Rio, com menos talvez carisma, por não ter a mesma história, a mesma simbologia da Taça GB, mas ainda assim um turno e que valia a vaga na final. Hoje nem isso. Mas na verdade, eu vou até dizer aqui às 6h25, inclusive até mandando um abraço pra galera que nos retransmite lá, galera da 105,7 lá na Zona Oeste. Abraço. Tá aqui nos acompanhando. Abraço aí pro Furacão Cristiano Melo e pra toda a galera que se sintoniza com a gente lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas aproveitando para falar sobre os outros pontos controversos desse regulamento. A gente não pode esquecer que o melhor dos pequenos, que foi o Boa Vista, só foi eliminado oficialmente do campeonato uma semana depois de ter parado de jogar. Tem isso. Porque dependia uma semana, na verdade, não.
do turno. 4 dias depois, né? 4 dias depois, né? Mas não foi... E continuou treinando. Folgou na segunda-feira, que o Boa Vista havia jogado no domingo. Porque não podia folgou parar na de segunda, treinar. Vai que o Flamengo fosse campeão, bota o Boa Vista voltar pro campeonato. Exatamente. Treinou terça, quarta e quinta, o Flamengo eliminado, encerraram-se as atividades no Boa Vista. Pra quem não entendeu, o Boa Vista ficou de stand-by, porque se o Flamengo ganhasse os 2 turnos, ia direto pra final, e aí a outra vaga seria decidida por uma repescagem. Entre segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, o Boa Vista era o quinto, jogaria com os outros 3 grandes, na verdade seriam 2, entre aspas, semifinais, seriam 2 eliminatórias, só que é aquilo, semifinal, aí a final não vale título, a final vale vaga na final. Então, na verdade passa a ser uma semifinal e a fase preliminar o que eu chamaria de semi-semifinal. Eu sei que essa altura já está muito confuso, difícil de entender, mas eu juro que é esse o regulamento do Campeonato Carioca, com suas brechas e suas bizarrices, e foi isso que tivemos durante esse ano. Deixa eu só complementar, nos 40 minutos, quando eu vi a torcida do Botafogo indo embora, eu acompanhei, saí das cabines, fiquei ali, eu pensei, eu quando era torcedor, eu não tinha esse costume de fazer, enfim, não importa se estava 4-1, 4-0, enfim. Aí, eu também. Aí quando o Botafogo fez o gol, já tava nos 49, vi aquela massa. Aí 2 Stuart conversando. Agora a gente vai sair mais tarde. Tem mais 30 minutos de prorrogação e vamos torcer pro pênalti. Eu falei, meu Deus, imagina alguns torcedores. Alguns torcedores também ficavam, vai pra prorrogação. Vai ter alguma coisa, vai ter pênalti. Quem que tem a melhor campanha aí? É campeão! Quem tem a melhor índice técnico? Campeão, já pensou? Rapaz, então assim... Ecos de outros regulamentos malfadados. Você vê que não é nada novo, né? Então, quer dizer, chegou acabou o jogo e ninguém sabia praticamente o regulamento. Tá na hora de a gente rever isso e voltar ao que era antes, que tinha todo o charme. Primeiro turno, segundo turno, bonitinho, ganhou os 2, vai pra casa com o troféu. Cada um ganhando faz a final, ida e volta. E aí tem muito mais emoção ao invés disso daí. Enfim, é a minha opinião, não é o Fute-Rio, é minha opinião. Enfim, é injusto Flamengo e Fluminense ficarem de fora de um campeonato que foram campeões de primeiro e segundo turno. Exatamente, que se criasse realmente um regulamento mais justo para todas as equipes, mas que já poderia ter sido, que na verdade não era nem para ter sido adotado no ano passado, com seletivo e com tudo mais. O que a gente fala esse ano, obviamente é válido pro ano passado, porque a situação foi a mesma. 6 horas mais 29 minutos, 6h29, deixa eu mandar aqui um abraço pra galera do Twitter, a Jéssica Guimarães participando com a gente, também o Orton, também o Robson Fogão, feliz da vida com o título, o Narlan Oliveira, o Haroldinho, sempre Haroldinho, abraço pra ele, também o designer do Flu, o M. Miller, o Ítalo Guimarães, o Bruno Simões, o Nego, Gabriel Martins, Felipe Mendes, o Mumu, todos aqui com a gente na transmissão mais carioca da sua internet. Sempre bom ter você com a gente aqui em futerio.net/rádio. Para toda a galera que nos acompanha também no facebook.com/futerio. Já vou dar uma palhinha, vou dar um pulinho lá também no nosso Facebook para acompanhar o que diz a galera, o que dizem os torcedores que estão aqui junto com a gente e que acompanham o nosso programa sempre toda segunda e sexta-feira, das 6 às 8, aqui, é claro, no som de futerio.net, a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. São 6h30, você está no Fute-Rio na geral. Pitadinha histórica. Na pitadinha histórica de hoje, voltando no tempo para o ano de 1955, num dia como o de hoje, o Flamengo goleava o Santos por 5-1 no Maracanã pelo torneio Rio-São Paulo. 2 gols de Evaristo, um de Duca, um de Zagallo e um de Paulinho pro Fla. Álvaro fez o gol do Santos. O Flamengo de Fleitas Solite jogou com Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Luiz Roberto e Jordan, Paulinho, Duca, Henrique, Evaristo e Zagallo. Entrou Babá. No Santos de Lula, Manga, Elvio e Ivan, Cássio, Formiga e Urubatão, Elzo, Walter, Marciano, Álvaro, Hugo e Tite. Entrou Pepe. Flamengo 5, Santos 1. Em 9 de abril de 1955, há exatos 63 anos atrás.
6h31 aqui no FuteRio.net, rápido break, o nosso primeiro, no nosso Fute Rio na geral de hoje, que vai até 8 da noite. E é claro que você vai estar com a gente até o final, porque tem muita notícia, tem opinião, tem informação. E no próximo bloco, e na volta do nosso intervalo, tem os indicados. A seleção Fute Rio do Campeonato Carioca 2018, você pode votar a partir de hoje à noite, logo depois do programa, um pouquinho mais tarde, lá pelas 9 da noite, já estaremos com a nossa eleição no ar. Você vai poder votar ao longo de toda a semana e, é claro, do jeito Fute Rio, quantas vezes quiser, para eleger os melhores, os craques, portanto, desse Campeonato Carioca de 2018, eleição democrática, com a maior parte dos clubes sendo representada. Vai participando, Twitter, @site Fute Rio e facebook.com/Fute Rio. E é claro que você segue também, acompanhando também as notícias da Série C do Brasileiro. Tem Voltaço estreando no domingo, tem a Série D com o Macaé em crise, o americano também já de olho na B1, tem segundona, tem terceirona, tem quartona e muito mais aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Continue conosco, aqui na Rádio Fute Rio, paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue a sintonia. FuteRio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Supermercados Gomes. A sua compra do mês tem lugar certo. Facilidade de pagamento. Produtos de primeira e pão quentinho a toda hora. Em Saquarema, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá. Supermercados Gomes. Sempre tem um perto de você. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca.
Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h36, esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe, né? Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, um abraço aqui, eu sou o J. Santiago, emocionando essa galera do Fute Rio. Um abraço pra todos vocês. Rádio Fute Rio. Valeu, Jotinha, grande fera lá da Rádio Tupi. Esse aí é parceiro, tá sempre com a gente acompanhando o trabalho do futerio.net. 6h36, deixa eu mandar aqui um alô pra galera sintonizada com a gente no nosso Facebook. Como diria meu parceiro Léo Pinheiro, site Faces aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Temos sempre a participação da galera, o pessoal que dá o seu oi, o seu olá, a sua curtida, a sua compartilhada aqui dentro do site que é a Paixão por Futebol. Vou dar aqui um olá. Deixa eu ver pra quem aqui, rapaz, que tá nos acompanhando sempre aqui no Fute Rio na geral. Mandar um salve aqui para o Watson Araújo. Boa noite, tô ouvindo o programa. Tem novidades do meu América e americano? Forte abraço. Pois é, daqui a pouquinho, na segunda hora, falaremos bastante dos clubes da Série B1 do Campeonato Carioca. Também o Jailson Carmo, olá, equipe Fute Rio. Eu estou muito chateado e muito triste com a diretoria do Macaé. Todo ano é a mesma coisa, já virou rotina anunciar a permanência ou a contratação de jogadores. O caso mais recente foi o Pipico. Ele fala aqui também que agora todos foram informados que o clube não tem condições de arcar com o contrato, que os torcedores passam como trouxas e que o futebol, o pessoal não está preocupado com o futebol e nem com a imagem da instituição Macaé. Também o José Moraes e o nosso Mazinho Zanella, Glauci, o Carlinho Castro e também o Marcos Souza, todos sempre com a gente aqui no futerio.net. Fala aí, Cláudio Burgo. Lamentável. Já falando e mandando, agradecendo, beijos e abraços. Eu vou agradecer. Esse que vos fala foi presenteado com uma caneca do Fute Rio, cara. Muito bem feita. É mesmo? Uma amiga minha aqui lá de Betim, cara. É, lá em Minas Gerais, exatamente. A terra da fábrica da Fiat. Ainda é lá a fábrica da Fiat e da Petrobras, que tem uma refinaria lá. Verdade, terra boa ali na região metropolitana de Belo Horizonte, exatamente, né? Coisa de 20 minutos, meia hora de BH. Boa, então enfim, um abraço. Só agradecer, Giane Dias, obrigado pela caneca, que ficou muito bacana e muito bem feita. Boa, muito bacana. Abraço aí então pra Giane e pra toda a galera acompanhando o nosso futerio.net. São agora 6h38 na transmissão mais carioca da rede. É claro que você segue participando também em todas as mídias. E também um abraço à galera que nos acompanha lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a 105,7 FM, que hoje retransmite o nosso programa. 6h39 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Agora é o momento que você aqui no futerio.net aguarda. É claro, vai ter muita notícia, muita opinião, muito debate, todos os clubes em destaque, mas é claro que a gente sabe que o pessoal dá uma moral importante para a seleção Fute Rio. Os melhores jogadores do Campeonato Carioca e os indicados você vai saber em primeira mão a partir de agora, porque é hora de conhecermos os melhores desse Campeonato Carioca em 2018, com seus erros, com seus acertos. Os craques da seleção Fute Rio 2008 passam agora aqui no Fute Rio 2018. Campeonato Carioca 2018, não custa lembrar, mas a nossa trilha é a de sempre, é a de hoje, é a de ontem, é a de amanhã, para lembrar, portanto, os grandes craques. Estão na hora de virar 2020 já para acabar com esse problema, né? Podia virar logo a década. Mas enquanto isso não acontece, Seleção Fute Rio 2018, os melhores jogadores do Campeonato Carioca, você vai conhecer a partir de agora aqui no futerio.net. Lembrando que essa foi uma escolha feita através da equipe do futerio.net e também respeitando as estatísticas da Seleção Fute Rio de cada rodada. Não foi apenas o número de indicações por rodada na Seleção Fute Rio que fez a diferença. Óbvio que também pesou a influência e a importância de cada jogador e a própria performance em termos de regularidade dentro do campeonato. Somando tudo isso e levando tudo isso em consideração, nós chegamos aos jogadores. Lembrando que a Seleção Fute Rio, ela é escalada no 4-3-3, com 2 volantes e um meia no meio campo, e um técnico e a revelação. Jogador que é, no caso, a revelação, tem que estar jogando seu primeiro campeonato carioca e ter
pelo menos 21 anos de idade, ou no máximo 21 anos de idade no ato do começo da competição. E evidentemente que nós estaremos aqui para lembrar e para levar até você esses nomes que foram cuidadosamente levados em consideração pelo consenso da equipe. A minha seleção pode ter um nome diferente ou outro, o Renan Mafra também, o Cláudio Burger também, a sua também. Mas aqui você vai votar, tem os seguintes nomes e que a gente fala a partir de agora. Lembrando que você pode votar quantas vezes quiser até segunda-feira que vem. E o resultado vai sair aqui no Fute Rio na geral da próxima segunda-feira. Bom, sem mais delongas, Renan Mafra, antes dos nomes, gostou dos que foram apresentados? Sim, tem uma discordância que a gente sempre fala, fulano poderia ter entrado, fulano poderia ter entrado, mas é mínimo, né? 2 ou 3 no máximo. Eu acho que a gente nunca teve uma discussão assim, de 10 nomes que poderiam ter entrado, né? Sempre 2 ou 3 quando tem, que às vezes nem isso. Verdade, né? Sim. São 3 indicados por posição. Exatamente, então eu acho que foi justíssima aí a escolha. E para você, Burger, nomes legais também, lembrando que essa é uma disputa das mais democráticas. A gente lembra que a FERJ anunciou ainda ontem, antes do fim do jogo, a seleção oficial do campeonato, mas apenas com jogadores dos 4 clubes, aqui no Fute Rio, dos 4 grandes clubes. Aqui no futerio.net, o público tem a possibilidade de escolher por outras vertentes, se for o caso, e com a maior parte dos clubes sendo representados. Exato, eu fui escolhido para fazer a seleção e botei... não fiquei preso só os 4, né? Então teve Cabo Friense, Portuguesa, enfim, só vendo aqui no e-mail aqui para dizer que o meu voto, nós votamos, vamos falar aqui com o Fute Rio, nós votamos, sim, que fica melhor. Botamos o Antônio Carlos Roy, enfim, fez uma belíssima, veio da seletiva e por pouco não conseguiu a classificação. Foi um mero detalhe, mas o objetivo maior era ficar na elite do campeonato. Então, isso aí. Você quer falar alguma coisa? Não, pode completar. Enfim, esse que é o papel aqui do Fute Rio, não ficar preso só aos 4. A gente acompanha todos os clubes. Então, a gente teve um leque maior. Enfim, quando a gente recebeu a votação, eu discordei, como o Renan falou. Eu discordei de alguns nomes, enfim. O voto é voto, não se discute. A gente é democrático e acatou, enfim. Beleza, vamos embora. Então, a votação, você tem aí de mãos? Tem em mãos aqui. Então, vamos a isso? Vamos embora. Vamos lá então. Hora de conhecer a seleção Fute Rio, os indicados, hein? Os vencedores você vai escolher no futerio.net ao longo dessa semana e eles serão conhecidos na próxima segunda-feira. Atenção para os goleiros, os melhores goleiros desse campeonato carioca. Os indicados são os seguintes: Geórgia da Cabo Friense, Júlio César do Fluminense e Milton Rafael da Portuguesa. Laterais direitos: Gilberto do Fluminense, Marcelo do Macaé e Valdir do Bangu. Zagueiros: Gum do Fluminense, Luan da Portuguesa e Rodolfo do Flamengo. Também na posição de zagueiro de área, Ibanhas do Fluminense, Lucas Cunha da Cabo Friense e Rabelo do Botafogo, campeão carioca. Lateral esquerda: Almir do Goitacás, Ayrton Lucas do Fluminense e Moisés do Botafogo, fechando, portanto, o setor defensivo. No meio-campo, volantes: Jadson do Fluminense, Jonas do Flamengo e Rodrigo Lindoso do Botafogo. Também na posição de volante, João Paulo do Botafogo, Lepu do Macaé e William Maranhão do Boa Vista. No meio de campo, na armação como meia, Bruno Tubarão da Cabo Friense, Felipe Gabriel do Boa Vista e Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes, pelo lado direito, Eric Flores do Boa Vista, Marco Júnior do Fluminense e Iago Pikachu do Vasco da Gama. Centroavante, João Carlos da Cabo Friense, Pedro Queixada do Fluminense e Pipico do Macaé. E atacante, pelo lado esquerdo, Anderson Lessa do Bangu, Paulinho do Vasco da Gama e Romarinho da Portuguesa. Os técnicos: Abel Braga do Fluminense, Alberto Valentim do Botafogo e Eduardo Alex do Boa Vista. A revelação fica entre Ibanhas do Fluminense, Matheus Babi do Macaé e Paulinho do América. São, portanto, esses os indicados à seleção Fute Rio. Votação logo mais no ar e que você vai acompanhar
no futerio.net. Lá pelas 9 da noite, a gente já vai estar com a votação no ar para você escolher quantas vezes quiser até a próxima segunda-feira. O prazo de votação é até a próxima segunda e nós estaremos, portanto, divulgando aí no Fute Rio na geral da próxima segunda-feira, dia 16, a seleção Fute Rio do Campeonato Carioca, eleita por você, eleita pelo público, como a que integra os melhores jogadores individualmente desta competição. Futerio.net, como sempre, deixando você na cara do gol com um show de informações e também de opções. Entre as discordâncias que eu tive, eu acho que a única grande ressalva que eu faria seria aqui no ataque. Eu acho que o Lucas é um cara que poderia ter entrado nessa seleção, Lucas do Boa Vista. Sim, e de fato, foi um jogador que atuou muito bem durante o campeonato. Eu tenho outros, por exemplo, o Marcão da Portuguesa jogou demais esse campeonato. Zagueiro, né? Jogou muito. Volante ali na primeira volância, eu vi o Muniz e o Douglas Pedroso jogando demais também esse campeonato. E inclusive a dupla Douglas Pedroso e William Maranhão. O William Maranhão entrou aí, né? Entrou aqui como o melhor segundo volante. Essa dupla se entrosou de uma maneira que você citou o Lucas. E aí você pensa logo no quarteto ofensivo do Boa Vista, né? Lucas, Eric Flores, o Felipe Gabriel e o Leandrão. Mas quem segurava muito ali para esses quatro poderem apresentar seu melhor futebol na frente era Douglas Pedroso e William Maranhão. O pessoal pode ficar falando, mas como é que entra o Felipe Gabriel, entra o Eric Flores e entra o Lucas que jogou mais que eles? A questão do Lucas também tem muito a ver com a concorrência na posição. Sim, a mesma posição do Paulinho, complicado, que foi dos melhores jogadores dessa equipe do Vasco, o melhor jogador do Vasco no campeonato e um dos melhores da competição. Romarinho da Portuguesa em grande fase. Também jogou muito. Talvez a discussão você possa fazer pro Anderson Lessa, mas ainda assim também foi um jogador que foi muito diferenciado. Inclusive foi crucial em muitas partidas do primeiro turno do Carioca pelo Bangu. Eu acho que o Anderson Lessa e o Everton Senna foram assim, aqueles melhores jogadores do Bangu, mas disparado. Você escolhe um ou outro, quem foi o melhor, e o terceiro colocado está muito longe deles. Então, assim, não dá para falar em injustiça. Como você disse, você sentiu falta do Lucas. Na verdade, o meu caso foi o contrário. Eu vi a defesa como os locais que poderiam ter mudanças. Como eu falei, eu acho que o Marcão poderia ter entrado e Muniz e Douglas Pedroso. Eu acho que foram as minhas 3 discordâncias foram justamente mais na parte defensiva do que propriamente na ofensiva. E muito do Lucas se passa muito por isso, pela concorrência dele no ataque, pela forte concorrência que ele enfrenta no ataque. E também porque ele, abrindo a verdade, apesar de ter feito o gol olímpico no primeiro turno do Campeonato Carioca, ele foi pegar embalo de vez no segundo turno. Não, talvez aquele jogo deu um embalo pra ele. Porque até então ele pouco jogava, né? Ele não entrava. Ele virou titular depois desse jogo, mas ele foi manter as atuações com mais constância a partir da Taça Rio. Exatamente. E aí aquele foi quando o Boa Vista cresceu, e não é coincidência ter crescido nessa altura, inclusive. E aquele jogo ele foi muito importante. A semifinal da Taça Guanabara, ele foi muito importante, fazendo a jogada do primeiro gol do Felipe Gabriel. E no segundo turno, como você disse, ele cresceu demais, né? Mas como eu falei, não dá pra falar em injustiça. Você pensa 3 desses jogadores aí, como você citou, Andreus, é bem complicado. É bem complicado você falar em justiça. Acho que o Lucas jogou demais mesmo, mas só podemos escolher 3, né? E aí ele acabou ficando de fora. Só um adendo, um detalhe. Me corrija se eu estiver errado. Lucas do Nova Iguaçu? Lateral esquerdo? Isso. Sim. Ele entrou? Não, esse ano não, mas ele foi o melhor lateral esquerdo do ano passado. É muito bom jogador, Burg, mas assim, esse ano oscilou. Teve partidas espetaculares do Lucas, por exemplo, contra a Portuguesa. Eu achei que ele foi o melhor jogador no Nova Iguaçu. Mas, por exemplo, contra o Botafogo, ele falhou feio. O técnico Edson Souza, na ocasião, sacou ele no intervalo e botou um Robinho na lateral esquerda. Voltou a lembrar os tempos de Nova Iguaçu, quando o Robinho começou a carreira atuando na lateral esquerda, né? Então, assim, o Lucas nesse campeonato ele oscilou muito. Teve jogos que ele foi muito bem. Não à toa que o Lucas entrou 2 vezes na seleção Fute Rio, em 11 oportunidades. Mas, assim, esse ano não teria colocado mesmo o Lucas entre os 3, não. Eu vi 2 jogos dele contra aquele 4-2, aquele jogo maluco que foi lá em São Januário, com portões fechados. Ah, sim. E contra o Madureira lá em Nova Iguaçu. O moleque
arrebentou. Eu fiquei assim, esse vai dar caldo pro Nova Iguaçu futuramente. Bom de bola, sem dúvida alguma. Muito inclusive bom. já teve passagem pela Portuguesa. E eu acho que ano passado foi uma oportunidade que talvez os times grandes não observaram bem sobre esse jogador para tentar contratá-lo. Porque ele é um lateral esquerdo que ele marca muito bem e corre, tem a força física a seu favor e vai à frente na boa. Então é um jogador que eu acho que pode ser melhor aproveitado. Talvez não tenha sido titular na Portuguesa na Série D do ano passado, porque o Diego Maia já tem um certo nome na Portuguesa, né? Tá sendo emprestado ao Volta Redonda, mas tem um certo nome na Portuguesa. E também esse ano ele tem oscilado um pouco, mas é um jogador que vale a pena ficar de olho, porque ele tem talento, tem potencial para crescer e é novo. E outra situação, apesar de novo, ele talvez seja o jogador que mais vai viver essa transição do Nova Iguaçu, porque quando ele virou titular da equipe mesmo, foi na Série B do Campeonato Carioca de 2016. E aí foi onde que ele começou a ganhar titularidade no Nova Iguaçu, a confiança do técnico Edson Souza. E você pensa, dos jogadores que ficaram no Nova Iguaçu, tem o Jefferson também, esse pegou várias transições, Caio César, mas o Lucas, o Jefferson e outros poucos jogadores foram quem viveu essa transição, que estão vivendo essa transição. Edson Souza, Marcos Alexandre. Bom, falando agora de jogadores que estão na seleção, acho que a gente tem que destacar a posição de centroavante, né? O Pedro do Fluminense foi o artilheiro da competição, mas João Carlos e Pipico não podiam ficar de fora, inclusive João Carlos já apalavrado com o Fluminense para jogar o Campeonato Brasileiro e quem sabe a sequência aí da Copa Sul-Americana, um bom achado da Cabo Friense, jogador revelado pelo Sampaio Corrêa de Saquarema. Posso só falar a seleção que eu mandei lá para, se me permitem, sim, já que já saiu, foi George da Cabo Friense, Gilberto tá aqui também como com o Fluminense, né? Ibanes, sim, Admilton, Macaé, sim, Moisés, Botafogo, Jonas, Flamengo, William Maranhão, Boa Vista, Lucas Paquetá, Flamengo, Rios, Vasco da Gama, Marcos Júnior do Fluminense, Pipico, Macaé. O técnico, eu botei, o Fute Rio botou, tô falando o nome de Fute Rio, o Roy, sim, revelação, o Ibanes e o craque Paulinho. Eu vou ser bem sincero, me pediram árbitro, eu não... também... Mas sinceramente, eu não botei não, e até não botei não. Não, aproveitar para elogiar pela grande partida que fez ontem o Wagner. É verdade, e aquela situação, mais uma vez teve uma boa atuação. E aquela situação, é um bom árbitro, vive um grande momento e tem sorte. Porque se o Botafogo não faz aquele gol no finalzinho e se perde o jogo, aquele pênalti não marcado em cima do próprio zagueiro que fez o gol, o Carly. Eu acho que acabou sendo uma falha, acho que talvez nota 7 para a atuação dele, mas o lance da expulsão não era tão claro lá de cima. Depois percebemos que ele o lance foi muito feio, assim, foi um acerto. A expulsão, no caso, é do Fabrício. Isso, é do Fabrício. Foi um acerto dele, assim, um acerto corajoso, porque talvez se fosse o outro árbitro daria apenas o cartão amarelo. Mas ali, ele acertou de uma maneira ali na expulsão do Fabrício, que ele merece os parabéns. O único erro dele foi mesmo o pênalti não marcado, mas acabou não fazendo falta para o Botafogo. Vive uma grande fase, um grande momento Wagner. Eu me atrevo a dizer, hein? Pra mim, ele tá entre os 5 melhores árbitros do Brasil. Não que seja difícil isso, porque tem alguns árbitros FIFAs que são brincadeira a maneira como eles erram. Mas eu acho que o Wagner tá fazendo a parte dele. Não é um árbitro espalhafatoso, um árbitro que faz gestos pra cá, pra lá, e consegue, mais uma vez, ter uma grande atuação em um jogo decisivo. Mas vamos voltar aqui então. João Carlos e Pipico, 2 centroavantes que se destacaram esse ano. João Carlos, um grande achado, Pipico já conhecemos de longa data, né, Boga? É verdade, o Pipico a gente já vem acompanhando ele desde o Floresta de Cambuci. 2007. Que também arrebentou nesse ano. 2008 também. E conseguindo vários destaques por onde passou em alguns clubes. E o João Carlos também, né? O João Carlos, que é um atacante já conhecido e que vem de Sampaio Corrêa. O Sampaio também já revelando alguns jogadores, já não é de hoje, então o trabalho que vem sendo feito. E agora
que de novo voltou às mãos da direção, a base pro Sampaio correr, pode gerar alguns frutos lá na cidade de Saquarema, no distrito de Sampaio. Belo campeonato que fez o João Carlos, sem dúvida alguma, pela equipe da Cabofriense. Acho que também vale a gente destacar o Lepu do Macaé, né, como volante ali, junto com o João Paulo, que acabou não conseguindo concluir o campeonato pela lesão terrível que teve. Sim. William Maranhão do Boa Vista, mas o Lepu foi realmente um grande nome. Muito bem. E o Lepu, ele é uma espécie de coringa no Macaé, né? Ele já atuou de meia, já atuou de atacante, tudo que é posição, de lateral direito, e agora ele como volante foi muito bem na competição. Foi talvez a grande competição da carreira do Lepu até agora. Jogador jovem, hein? Jogador que tem contrato com o Macaé, se não me engano, até o final do ano. É outro jogador para clube grande ficar de olho. Pois é. E também temos aqui na posição de lateral esquerdo, ainda falando de jogadores que atuam entre os pequenos e que estão aqui entre aspas, como intrusos, não são intrusos, fazem parte do mesmo campeonato, mas que são os únicos representantes dos pequenos em algumas categorias. O Almir do Goitacás, lateral esquerdo, que aqui combate com Ayrton Lucas do Fluminense, ele que jogou o Carioca do ano passado pelo Madureira, e o Moisés, que é o lateral esquerdo, campeão carioca pelo Botafogo. O Almir também é um jogador que já vinha demonstrando uma grande qualidade ano passado, e se eu não me engano ganhou a seleção Fute Rio na B1, não? Na lateral esquerda? Rapaz, eu não vou lembrar. Rapaz, agora também não lembro. Bom de lembrança, tá aqui na minha frente. Rapaz. Pior que, assim, eu lembro, Felipe Belarmino, Edson, Peçanha, o lateral esquerdo que... Não, foi o Rafinha. Rafinha do Americano. O Rafinha do Americano, é verdade. O Almir chegou a ser... Tô vendo aqui agora. O Almir foi segundo colocado com o Valdinei do Itaboraí em terceiro. Sim, o Rafinha acabou levando. O Rafinha que também está voltando aí em breve ao Americano. Mas o Almir em grande momento. Jogador ambidestro, inclusive, que é uma grata revelação do Goita nos últimos anos. Que é difícil você ter hoje em dia um ambidestro com a qualidade que tem o nosso... saudoso não, o nosso glorioso Almir. Então, vale a pena ficar de olho em mais um. Só um detalhe, é que a gente tem os grandes, eles têm um certo preconceito com os times chamados pequenos do Rio. Se tivesse um olheiro vendo essas categorias de base dos menores investimentos, com certeza a gente teria grandes frutos nos grandes centros, né, dos 4 grandes. Eu sinto que isso de certa maneira já acontece, talvez não como deveria, mas é só a gente ver que o Lucas agora está indo para o Vasco, que a gente vê o João Paulo indo para o Fluminense. É claro que isso também vale com outros jogadores. Acho que o Lepu poderia ter essa, quem sabe no futuro, oportunidade, mas isso aí depende muito da sequência da carreira dele. O Lepu está tendo o primeiro ciclo dele numa sequência de titular, mas chama atenção também por ser uma seleção jovem, essa que a gente vê aqui, com muitos jogadores jovens sendo incluídos. E no gol, eu acho que Milton, Rafael e George representam bem os pequenos também, né, Renan? Olha, eu vou te falar que vai ser uma disputa dura, né? O Júlio César também fez um grande campeonato. Talvez, sem dúvida. O Fluminense chegou onde chegou por causa dele. Exatamente, o pessoal ficou falando. Eu acho também que ele falhou no gol do Fabrício. Eu acho que o goleiro não tem que adivinhar, né? Ele tentou adivinhar um cruzamento do Fabrício e aí acabou levando o gol, mas ele fez um grande campeonato. O Milton Rafael novamente. O Milton Rafael fez uma competição espetacular, mas assim, eu vi o George um pouquinho acima da média nesse campeonato. O George foi muito bem nessa competição. É lógico, os outros dois também tiveram atuações espetaculares. E assim, eu acho que o único triste que tanto o Milton Rafael quanto o Júlio César saíram do campeonato assim em baixa. O Júlio César pela falha que eu já falei, o Milton Rafael por ter levado 4 gols do Flamengo, e um deles, que foi o primeiro gol do Giovani, o terceiro do Flamengo, também achei que o Milton Rafael deu uma contribuída. Mas o Jorge também, o próprio Roy citou isso em uma entrevista, que teve um período da competição que o Jorge estava meio instável. Ele conversou com o George voltou à boa forma. E para ter uma noção, né, o George, no caso, ele teve a oportunidade de participar aí 16 vezes da seleção Fute Rio, que ele disputou a fase da seletiva. Em 6 vezes ele foi o goleiro da rodada. Pois é, realmente teve grandes atuações o George e está, portanto, indicado. Bom, então é isso. Nomes já estão confirmados, logo mais no site futerio.net. Você vai poder votar e vai poder votar quantas vezes quiser, hein?
pode fazer campanha, você que é fã, você que é torcedor, é familiar de jogador, você que é jogador, pode ir no Facebook, nas redes sociais, divulgar, para que a gente possa na próxima segunda-feira confirmar então os vencedores. Quantas vezes quiser você vota aqui no futerio.net. Até a próxima segunda-feira, dia 16, e o resultado será confirmado aqui no Futerio na geral. Você anunciou os técnicos? É verdade, passei batido pelos técnicos, bem lembrado. Não passei não. Abel, Alberto e Eduardo no técnicos e revelação, Ibanez, Babi e Paulinho. Daqui a pouquinho, portanto, no site futerio.net, você vai acompanhar junto com a gente a escolha e, na verdade, toda a eleição aqui no futerio.net, que acontece até a próxima segunda-feira, para você sintonizado junto conosco. Seleção Futerio, mais uma vez aqui no Futerio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica aqui no futerio.net volta no tempo para o ano de 1959. No dia como o de hoje, 9 de abril, o Santos vencia o Botafogo por 4-2 num duelo entre Garrincha e Pelé. Jogo no Maracanã. Os gols do Santos de Pagão 2 vezes, Dorval e Pelé, pro Bota Paulinho, Valentim e Didi. O Botafogo de João Saldanha jogou com Hernani, Kaká, Florinho e Paulistinha, Ronald Pampolini, Garrincha, Didi, Paulinho, Quarentinha e Zagallo. Entrou o Tião Macalé. No Santos de Lula, Laércio, Feijó, Pavão e Mourão, Ramiro e Álvaro, Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Entraram Coutinho e Afonsinho. Time mais ou menos, hein, pô? Nunca ouvi falar nisso. Ataque fraquinho. É verdade, nunca ouvi falar. Eu só me explico uma situação. Eu acompanhei o Coutinho jogando como volante do Vasco. O pessoal falava muito que o Santos era o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho. Era Pelé, na verdade era... Pelé, Pepe e Coutinho. O Coutinho era o volante ali do Vasco. O Pepe era o terceiro zagueiro. Esse Pelé devia ser um quarto zagueiro ali que baixava porrada, né? Ele era um volante. Era volante também. Tinha 52 passos acertados pro jogo, mas era só passo pro lado. Eu achei que era um trio ali defensivo. Um terceiro zagueiro, um quarto zagueiro e um volante assim. Pelo que o pessoal fala, né? O Pepe e o Coutinho, eu sei quem é. Esse Pelé aí, eu imaginei de ser um quarto zagueiro ali. Pois é, o Coutinho, que pra quem não entendeu a ironia, foi um grande centroavante, talvez o cara que mais bem servido podia ser, porque tinha Pelé ao seu lado. Cá pra nós, é o que o pessoal costuma falar, né? Talvez no mundo dos mortais, ele seja até o maior ídolo da história do Santos, né? Porque como existe o Pelé, é complicado alguém um dia superar. E olha que quiseram fazer isso com vários jogadores. Mas talvez dentro dos mortais, o Coutinho seja... Tudo bem que o Pepe também jogava uma barbaridade. É difícil escolher, a verdade é que é muito difícil escolher. Mas o Coutinho eu acho que talvez seja o grande ídolo do Santos. É lógico que recentemente vimos Robinho, que a torcida do Santos adora. O próprio Neymar, que voltou a dar uma Libertadores ao Santos, mas eu acho que esses jogadores do passado, na história do Santos, ainda estão um pouquinho à frente. Bom, como eu disse, a gente voltou no tempo para 9 de abril de 1959. Santos 4, Botafogo 2, há exatos 59 anos atrás. Olha só o que eu achei. E olha o que eu achei, você volta no tempo junto com a gente para relembrar, portanto, momentos históricos marcantes e, é claro, narrações que fizeram e fazem a história do futebol do Rio de Janeiro. E você, é claro, que vai relembrar com a gente agora um gol que, como diria meu amigo Edu César, é uma raridade rara. Inclusive essa vem diretamente do canal dele lá no YouTube. Um abraço para o Edu César, o homem de Porto Alegre. No dia 10 de fevereiro de 1973, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro fazia o seu último gol. Tostão, com a camisa do Vasco da Gama, numa vitória em cima do Flamengo, em 1973, pelo torneio Erasmo Martins Pedro. A narração que nós vamos ouvir fica a cargo dele, o mais categorizado locutor esportivo do Brasil, o saudoso eterno Valdir Amaral, com a reportagem à ponta de um certo José Carlos Araújo, pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois desse gol, um rápido break. Na volta, tem mais uma hora de Futerio na geral para você curtir junto com a gente. Enquanto isso, você participa em Twitter, @site Futerio e no facebook.com/Futerio. Por enquanto, volte no tempo conosco para relembrar Tostão em Vasco 1, Flamengo 0.
dia 10 de fevereiro de 1973. Olha o que eu achei. O relógio marca! "35 minutos cravados no segundo tempo, placar Brahma em São Januário, Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Lá vai Roberto pelo comando, fechando, chuta no bolo, entrou Tostão, é gol! Gol do Vasco da Gama! Jorginho Carbueira, Roberto entrou, chutou no bolo na zaga do Flamengo, a pelota bateu entre Fred e Chiquinho segundo, sobrou para Tostão, entrou o pé de ouro e fuzilou, inaugurando o marcador. Tostão para o Vasco da Gama. 10 é a camisa dele. Indivíduo competente, o Tostão. Estão desfraldadas as bandeiras do Vasco. Agora no placar Brahma em São Januário. Vasco da Gama, um gol de Tostão, camisa 10. Flamengo 0 em cima do lance. O detalhe, Zé Carlos. Tudo começou com a bola mal passada de Fred para Liminha. Roberto, brigão como ele só. Brigou, tomou-lhe a bola, carimbou forte depois que partiu o Celery para o comando. Carimbou na zaga, sobrou para Tusta. Colocou mansamente no fundo do barbante. Tostão, o camisa 10 do Vasco da Gama. Agora no placar Brahma, Vasco 1, Flamengo 0. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio Fute Rio. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já!
Você está ouvindo a Rádio FuteRio. www.futerio.net. Paixão por futebol. FuteRio, a rádio do Campeonato Carioca. De todas as divisões, de todos os times. Supermercados Gomes, a sua compra do mês tem lugar certo. Facilidade de pagamento, produtos de primeira e pão quentinho a toda hora. Em Saquarema, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá. Supermercados Gomes, sempre tem um perto de você. Estamos apresentando FuteRio na Geral. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio FuteRio, são 7 horas mais 11 minutos, 7 e 11 da noite, esse é o FuteRio na Geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo, eu também estou sempre paquerando o site FuteRio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No FuteRio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio FuteRio. FuteRio.net. Valeu, Luiz Roberto, sempre sintonizado com a gente na Casa do Futebol Carioca. Mandando também aqui um abraço pra galera do nosso Facebook, em facebook.com/FuteRio, sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando e que vem junto com a gente aqui na transmissão mais carioca da sua internet, aqui em www.futerio.net. Tem uma informação antes, Renan Marcos? Não é nem informação, Andreas. Eu primeiro te parabenizar aí pelo olha que eu achei, que além da narração fantástica, gostei das suas palavras, um dos melhores atacantes que já existiu, Tostão. Eu não tive esse privilégio de ver o Tostão jogar, né? Mas hoje em dia, né, você vai na internet, você consegue achar jogos antigos, né? E eu por algumas vezes já vi todos os jogos da Copa de 70. Sim. Foi talvez a primeira Copa do Mundo com transmissão colorida, né? Foi, ao vivo e a cores pro mundo, a Copa de 70 foi a primeira. Exatamente. E eu, por algumas vezes, já voltei na internet, voltei um pouquinho no tempo para ver aquela Copa de 70. E a gente estava até falando do Santos, né? Que se era o Pepe, se era o Coutinho, talvez que vinha depois do Pelé. E aquela seleção de 70 tinham muitos craques. Pelé, Rivelino, Jairzinho, o artilheiro da competição, Gerson, o próprio Clodoaldo. Mas em meio a todos esses craques, é uma opinião minha pelo que eu vi naqueles jogadores, na maneira que o Brasil jogava. E olha que, segundo o próprio Zagallo, que foi o treinador da seleção, foi uma posição que ele teve que inventar pro Tostão. Mas pra mim, o melhor jogador brasileiro daquela Copa foi o Tostão. O Tostão jogou muita bola, sem dúvida. Deixa eu mandar aqui um abraço pra galera do Facebook, o Aleph Mendes. Fala, rapaziada. Grande Gabriel Andrés, estou aqui em Castelo, Espírito Santo, ligado na Rádio FuteRio. Grande abraço, sou fã de vocês. O Aleph, goleiro do Campus, ano passado. Vai voltar pra onde, rapaz? Pois é, tá jogando a segundona capixaba lá. Pode passar pra gente aqui de primeira, né? A informação que a segundona tá aí. E tá jogando a segundona de lá do Espírito Santo, que começou coisa de 2 semanas atrás, né? Ele que joga, vou até confirmar o time dele aqui, se eu não me engano, joga no próprio Castelo, né? Deve ser Castelo. Que é uma equipe que atua ao lado de clubes tradicionais, como o Rio Branco. Engraçado, né? É Rio Branco e Desportiva que estão na segunda, não? Rapaz, agora você do Capixaba? Do Capixaba. O Rio Branco eu sei que tá. Se não é desportiva, é o Vila Velhense. O Vila Velhense. Não, olha os clubes que estão. Posso até falar a tabela, abrir aqui agora. Lidera a competição, o Estrela do Norte. É o Estrela do Norte, é isso. Que representou o Espírito Santo na Copa do Brasil. Exatamente. Lembra muito, é verdade. Tem um outro clube que já enfrentou equipes do Rio de Janeiro, o Aracruz. Que disputou Série D contra times do Rio de Janeiro. O Rio Branco. Sim. O Castelo do Aleph é o 4º colocado com 6 pontos. Muito bem. Em 4 jogos. O Vila Velhense também está disputando. Campeão estadual algumas vezes nos anos 90. Exatamente. Eu acho que as cores são iguais a do Casemiro de Abreu. É, uma coisa assim. E o Sport de Pernambuco, que está zerado até agora. O Sport, no caso, do Espírito Santo. Que é o que joga o campeonato capixaba. Entendi. Você falou Pernambuco? Ele falou.
Tudo bem. Pernambuco Aí faltou aula de geografia, esporte. Pernambuco é também é verdade. conhecido Esporte como de Espírito Espírito Santo. Santo, exatamente. Também conhece o apelido. É um apelido, exato. Pernambuco é o apelido do Espírito Santo. E o esporte do Espírito Santo, disputando o Campeonato Capixaba, é o lanterna da segunda divisão. E lá só temos 2 divisões, não é isso? É, são só 2. 10 times na primeira aqui e 6 na segunda. Aqui são 4 e os caramente pros públicos são 3, eles acreditam. Sim, eles acreditam, o pessoal acredita. O Watson Araújo, aliás, o Carlinho Castro está perguntando aqui se o Renan tem um favorito para ser o técnico do Flamengo. Berizzo ou Bielsa? A pergunta Berizzo ou Bielsa por minha conta. Tá. Eu vou de Barbieri. Eu vou de Barbieri. Parece que a diretoria pensa assim também. Abraço aqui pra galera do Twitter, o Lucas Guerra participando junto com a gente, o Luizinho Santana, nosso Luiz Miguel também com a gente, o Oliveira, também a Jéssica Guimarães, que eu já falei aqui um pouco mais cedo, o Pedro Luiz, o André Gonçalves, o General... Que não é a parede. Que não é a parede e nem o locutor antigo da Rádio Bandeirante. Fábio Tavares, essa eu tirei do baú. Mais um que tem nome de narrador aqui, rapaz. O Sérgio Maurício, também com a gente. O Sandro Gonçalves, o Guga Andrade, o Tauan e também o nosso glorioso Alex Escobar, também aqui nos nossos likes aqui no Twitter. Abraço então pra ele. Um abraço. São 7h17 no FuteRio.net. Hora de falarmos de quem estreia no Campeonato Brasileiro da Série C na próxima semana. Aliás, no próximo domingo, daqui a poucos dias, tem Voltaço no campo. Hora de saber as últimas do Voltaço no FuteRio na geral. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Volta Redonda em preparação final para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece no domingo que vem, contra o Operário, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. Volta Redonda, que venceu o Tigres do Brasil neste último jogo treino que fez antes da estreia, no último sábado, pelo placar de 2-1. Importante vitória, portanto, do Voltaço contra um Tigres que já vem treinando para a Série B1 do Campeonato Carioca. Gols de Bruno Barra e Ângel Martínez, o paraguaio, anotando pelo Voltaço. Gostou desse resultado, Renan Mafra? Anima um pouquinho Volta Redonda, né? Que ainda não sabe se vai disputar a seletiva do ano que vem ou não. Mas assim, até falando um pouquinho sobre isso, pode ter caído no colo do Volta Redonda, né? Pode ser uma temporada que começou muito ruim e o clube tendo essa esperança aí. Por causa da situação no Macaé. Macaé, né? Pode ter sido perfeito, que o Volta Redonda jogou o campeonato esse ano, do Carioca, justamente para não ir para a seletiva. Se isso acontece e o Volta Redonda sobe, mesmo ele na 10ª colocação do Campeonato Carioca, terá sido um ano excelente para o Volta Redonda. Mas lógico, para o ano que vem, até pela cota de TV que teria em caso de um acesso nacional, o Volta Redonda teria que dar uma investida a mais no Campeonato Carioca. Não poderia repetir o que ele fez esse ano, não. Tem uma outra informação aqui, até relativa ao Voltaço mesmo, Cláudio Burg. É que o Volta Redonda hoje anunciou 2 novos reforços. Um deles a gente antecipou aqui no FuteRio, atacante Dudu, que veio do Tigres, e também o zagueiro que está indicado à seleção FuteRio, Lucas Cunha, que jogou pela Cabo Friense, jogador de 24 anos, e que agora vai defender aí o Volta Redonda. Jogadores que já estão aí, portanto, confirmados e que vestiram a camisa do Voltaço hoje. Você já falou do Dudu no programa passado, que achava um bom reforço, e o Lucas Cunha, foi um zagueiro que se destacou bastante, inclusive zagueiro artilheiro, andou fazendo uns golzinhos esse estadual pelo Tricolor Praiano, hein? Rapaz, aos poucos, a Cidade do Aço, o time da Cidade do Aço vai se reforçando e a gente espera que faça uma boa campanha. Esquecendo essa campanha que teve nesse Carioca, né? Enfim, qualquer coisa pra gente esquecer desse Carioca. Menos o título do Botafogo. Mas enfim, a gente torce pra uma campanha que a gente possa torcer. A gente cobre, mas ao mesmo tempo a gente torce quando chega em nível nacional para um clube ter um acesso acima das suas divisões. Já que a gente não tem hoje ninguém na B, pelo menos a gente torce para o ano que vem ter alguém na B, como Volta Redonda, e assim, e o Volta Redonda a gente torce e que a cidade abrace também o Voltaço, né? Então, boa sorte para as contratações e os reforços que tem o Volta Redonda. E espero que venha mais, porque a Série C, quando vira aquela chave lá que para a segunda fase,
pega os times do Nordeste, fica um pouco mais complicado jogar lá em cima. É verdade. O grupo do Voltaço, que é o grupo B, com o Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Cuiabá, Joinville, Luverdense, Operário, Tombense, Tupi e Ipiranga. No outro grupo está quase todo o Nordeste do país, ou quase todos os clubes do Nordeste do país, à exceção de 2 clubes que são da região Norte. ABC de Natal, Atlético Acreano, Botafogo da Paraíba, Confiança, que é de Sergipe. Você tem o Remo, não tem? Tem o Remo, o Globo do Rio Grande do Norte, o Juazeirense, que é da Bahia, Náutico, Salgueiro e Santa Cruz. São, portanto, os times que formam esse grupo A. Assim, estou analisando em termos de torcida. Sim. Santa Cruz, Náutico, e jogar principalmente com o Remo lá no Mangueirão. Rapaz, aquela... E o Remo que oscilou durante um tempo, campeão paraense, e em todos os clássicos contra o Paysandu esse ano saiu vitorioso. E detalhe, esse grupo A tem uma porção de campeão estadual. Exatamente. ABC campeão potiguar, Botafogo campeão ontem paraibano com o Leston Júnior de técnico. Sim. Náutico campeão pernambucano. Com uma boa equipe, hein? Uma boa equipe. O Náutico totalmente diferente. Roberto Fernandes de técnico. Roberto Fernandes, que foi do Bangu, e aqui não fez nada. Exatamente, bem lembrado. Remo campeão paraense, ganhou também do Paysandu. Não sei se o Globo foi campeão do... Não, o Globo não foi porque se o ABC for campeão, o Globo não poderia ser. Mas creio que o Atlético Acreano, embora seja de uma outra realidade, que é o campeonato estadual do Acre, também tenha faturado o título desse ano. Mas ele foi campeão da Série D ano passado, não foi? Ano passado foi. Ano passado conquistou o título. Ele tem um acesso de campeão. Que Exato, já conta muito. Poxa, como? Já conta bastante. Na verdade, o campeão esse ano foi o Rio Branco, lá no Acre, né? O Atlético Acreano até que nem chegou muito longe, não. O Atlético Acreano ficou pelo meio do caminho, mas tivemos também aí, como eu disse, o Botafogo da Paraíba campeão, o Belo, também o Globo no Rio, o ABC no Rio Grande do Norte, o Náutico em Pernambuco e também o Remo no campeonato paraense, mas isso no outro grupo. O próprio grupo do Voltaço também tem as suas dificuldades. Fala aí, Bo. Tem algum time do Sul? Na C temos, na Série C temos tem Joinville. Tem o Joinville, tem o Operário e tem o Ipiranga. De cada estado do Sul. Então o Ipiranga do Rio Grande do Sul. De Erechim. Imagina se o Ipiranga e o Atlético. Nossa, é verdade, né? De Erechim pra Rio Branco. Vai ser quase do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque ao Chuí, é verdade. Então... No campeonato sergipano, o Confiança não vai ser o campeão, o campeonato ainda não acabou, porque o segundo jogo da final, vai ser entre Sergipe e Itabaiana. Apenas no próximo sábado, o jogo de ida foi 1-1 lá em Itabaiana, e aí o Sergipe, que é o maior campeão do seu estado, vai jogar em casa no Batistão, em Aracaju, lutando pelo título. O Confiança ficou apenas na 4ª colocação. Portanto, essa é a situação do Voltaço. Volta Redonda que vai ter logo de cara, Renan, esse desafio contra o Operário, estará em casa contra o Cuiabá. Depois joga na rodada de número 3, nesse campeonato brasileiro da Série C. Pode até ver com quem aqui. Joga em casa também, contra o Ipiranga. Jogando agora fora, nessa estreia, e fazendo 2 partidas seguidas em casa, já pode criar uma gordurinha, né? Se vencer os jogos em casa, né? Porque é impressionante como o Volta Redonda tropeçou ano passado em casa. Então acho que conseguindo essa vitória em casa, essas vitórias em casa, o Volta Redonda pode se colocar numa boa posição, se classificar, lógico, e se colocar numa boa posição, e a boa posição que eu falo é em primeiro ou segundo lugar. Porque você teria a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, né? É lógico, você também tem que saber jogar o segundo jogo em casa. Ano passado o Volta Redonda de fato bateu na trave. Um golzinho aos 46, né? Exatamente. Sampaio Correia, do segundo tempo. Um golzinho a mais lá poderia dar o acesso à equipe. Mas também um golzinho menos aqui levado, aquele gol que ele levou no final do jogo, fez a diferença também. Então foi algo que... Foi 1-0 aqui, 0-0 pra eles aqui e 1-1 lá. Voltasse, se ganhasse de 2-1, entrava, mas acabou não mas se fosse 0-0 aqui ou lá em Volta Redonda, enfim, entenda como queira. Aqui no estado do Rio, né? Exatamente. E se fosse 1-1, como foi lá, pronto, tava na Série B. Sim, exato. Mas eu acho que o Volta Redonda pecou justamente em casa.
Você pega a maioria dos jogos em casa que o Volta Redonda teve. Já durante a fase de grupos foi assim. Sim, o Volta Redonda perdeu, o único jogo que o Volta Redonda perdeu em casa foi do Sampaio Correia. Mas você pega a quantidade de jogos que o Volta Redonda empatou por 0-0. Se eu não me engano, foram 5 jogos que ele empatou por 0-0. Um por 2-2 com o Tupi, que eu acho que chega a abrir 2-0, e 3 vitórias. Então você vê uma equipe que tropeçou 6 vezes, que deixou 12 pontos em casa, é muito complicado. Isso não pode se repetir esse ano, senão pode custar caro ao Volta Redonda. Pois é, sorte então ao Voltaço, que estreia no próximo domingo, portanto, contra o Operário pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E é claro que o FuteRio.net vai estar sempre em cima da jogada. Um abraço a toda a galera ligada lá em Volta Redonda, aqui no som do FuteRio.net. São 7 horas mais 26 minutos, 7h26. Você ligado na Rádio FuteRio, também em rede com a 105,7 FM lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a coordenação do Furacão Cristiano Melo. Falando de Série D do Campeonato Brasileiro, hora de falarmos agora do Macaé. E as notícias que chegam do Norte Fluminense não são nada boas. O Leão do Norte é o assunto de agora. Vamos cantar uma só voz, Macaé Esporte campeão. O Macaé Esporte que vive um momento bastante negativo. Ainda não podemos confirmar com as nossas próprias apurações, mas de acordo com as primeiras notícias, o Macaé vive uma grave crise há apenas 2 semanas do começo de sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Crise essa que foi deflagrada após a confirmação de que o atacante Pipico não vai permanecer no clube para este campeonato nacional. Ele que já tinha confirmado a renovação e foi chamado às pressas para que o acordo fosse desfeito. Pipico, que foi o artilheiro do time no Campeonato Carioca com 6 gols, encerrou a sua passagem pelo Macaé depois de ter chegado aí a mais de 100 partidas com a camisa do Leão do Norte Fluminense. O Macaé que vive um momento complicado por conta de divergências e também por conta da possibilidade de jogar a seletiva no ano que vem pela escalação irregular, supostamente, do lateral esquerdo Lucas Gabriel. As primeiras informações que chegaram do Norte Fluminense davam conta de que maior parte dos jogadores do Macaé tinham deixado o clube, mas isso não foi confirmado, que até agora a diretoria do Macaé não respondeu às nossas ligações. Acontece aquilo que sempre acontece em tempos de crise. Todo mundo corre, todo mundo some e ninguém traz informações concretas no primeiro momento. Mas é claro que nós seguiremos apurando para trazer essa informação de maneira mais detalhada possível. Mas as informações que nós temos de momento partem da não permanência do Pipico no Macaé e de uma grande possibilidade de um desmanche nesse elenco do Macaé, que já vinha trabalhando com um elenco um tanto quanto reduzido. Muitos jogadores foram embora, o técnico Josué Teixeira deixou o clube e Felipe Conceição, que foi anunciado na semana passada como técnico do Macaé, poderá não permanecer também. A tendência é que não fique e é claro que nas próximas horas FuteRio.net vai continuar correndo atrás dessas informações para que você possa ficar sabendo aqui no FuteRio.net. Renan Mafra, e aí, hein? Leão do Norte Fluminense, que no ano passado já viveu dificuldades às vésperas da Série C, acabou caindo, entrou em campo com o que tinha, no Carioca se preparou com um mês de antecedência em cima do laço. Acabou caindo, mas caiu na última rodada porque não ganhou um jogo em casa, né? Contra o Mojimirim, exatamente. Né? Que era... Mojimirim, na verdade, eles foi ganharam. Na penúltima rodada. Mas eles perderam pro Mogi também. Foi isso. De 3-0. Perdeu pro Mogi na penúltima, mas mesmo assim chegou à última rodada, dependendo de si. Aí o Bragantino venceu o Tupi fora de casa, o Tupi que se classificou em terceiro, o Bragantino acabou vencendo. E se eu não me engano, pegou o São Bento, que era o líder já classificado, já na primeira colocação, acabou tropeçando, empatando por 0-0 e foi rebaixado. Pois é, e também nesse Carioca, o time se preparou a toque de caixa, não deu errado, o time passou bem da seletiva, fez um campeonato carioca digno, até ganhou do Flamengo, mas convive agora com esse problema do Lucas Gabriel e agora mais essa, hein? E aí, Renan? Parecia que tava tudo indo bem, né?
Não, estava indo até tudo muito tranquilo. Perdeu o Josué rapidamente, trouxe o Felipe Conceição, anunciou a permanência do Pipico. E acertou-se com ele, acabou se apalavrando com o jogador, renovou o contrato de alguns jogadores, acertou com o Miguel, né, o jogador atacante da equipe que jogou pelo Bom Sucesso. Parecia que caminhava, perdeu alguns jogadores, claro, mas caminhava pra uma situação legal o Macaé, né? E a gente até falava que o Macaé podia ir bem nesse campeonato, né? Sim. Eu não vou falar muito, Andreuso, porque eu acabei conversando com um jogador ainda há pouco do Macaé. Ele me falou que segue treinando normalmente. Então, esperar mais um pouquinho. Mas a famosa frase, essa frase é inédita. Você vai escutar pela primeira vez, você e Claudio Burg, nesse programa. Nesse programa ou na história do jornalismo esportivo? Na história do jornalismo esportivo. Então às 7h31, fala, Renan. A frase é, onde fumaça pouco. Qual é? Volta, peraí. Eu nunca ouvi isso. Pera que eu não processei a informação. Qual é a frase? Onde há fumaça pouco, você nunca escutou. Onde há fumaça a pouco, nunca escutou. Rapaz, que é um gênio, hein? E eu inventei essa sozinho, sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém, hein? Mas brincadeiras à parte. Achei que você ia falar que o pessoal tava prestigiado. Que essa é uma, essa é uma que também ninguém nunca falou. Qual é aquele erro? Não, o técnico tá prestigiado. Dali dá 2 dias, cai. O erro que eu ainda não consegui gravar, qual é? Denifido. É isso! A denifição. Tá denifido. Tá desde a época assim, né? Denifido, né? Uma cruzada pelo português correto. A denifição. Denifição, então... Não definição, denifição. A denifição do Macaé está muito longe nesse momento, mas de fato eu conversei com o jogador, ele falou que segue treinando normalmente, então vamos esperar, mas brincadeiras à parte, onde a fumaça fogo, eu acho que ninguém inventa uma situação dessa se não acontecesse algo muito sério, mas eu creio que Macaé vai precisar dar algumas explicações nas próximas horas. Que momento, hein, Claudio Burg? Rapaz, quando a gente acha que então começa a ter um caminhamento, parece que vai dando tudo errado pro Macaé. A gente espera que seja só algum mal entendido, que o Macaé entre com tranquilidade nessa série D de dado, com tranquilidade, que é uma competição em nível nacional, né? Então, tranquilidade nessa hora de estreia para um brasileiro é sempre bom. Pois é, vamos aguardar e torcer para que o Macaé possa fazer um bom campeonato, mas já fica realmente até essa dúvida que paira aí sobre a equipe lá do Norte Fluminense. Informação. Às 7h33. Essa é boa, o Claudio Burger tem informação e até porque o negócio é quente. Fala aí. Elias Duba, sabe quem é? Presidente do Madureira Esporte Clube. Quando fala o nome dele, costuma ter declaração polêmica. Mas falamos dessa situação sexta-feira e... Que bom, é notícia boa. É notícia boa? É. E aí? Você conhece o estádio Aniceto Moscoso? Conheço, belíssimo estádio. Na rua Conselheiro Galvão, o estádio fundado no ano de 1941. Pois bem, acredite, poxa, muito boa notícia. Teremos refletores no estádio de Conselheiro Galvão Aniceto Moscoso. Pera aí, a partir de quando isso? Do Campeonato Carioca do ano que vem. Calma. 2019, então. 2019. Bom, mas de qualquer maneira... É uma excelente Eu ouvi um amém, igreja? Amém. Porque, olha... Eu vou lhe dizer um negócio, eu vou botar pelo segundo programa seguido a vinheta aqui no programa. Às 3, 4 horas da tarde. Parabéns. Já era a hora, hein? Já era a hora. É verdade, então... Chegou a ter refletores no passado. Chegou a ter refletores no passado, como não? É mesmo? Chegou. Não duvido muito que antes não tenha tido. Eu posso estar enganado, mas acredito que nos primórdios tenha tido refletores, sim. Enfim. Mas se não for, ainda assim é uma coisa histórica. Aí mais ainda no caso. Adeus, jogos às 3, 4 horas da tarde. Exclusivamente, pelo menos. Exatamente. Pelo menos, e ninguém vai poder botar jogo em outro lugar pra dizer que que lá não pode. Então Elias Duba confirmou isso já? Confirmou. Ele mesmo falou, podem botar agora na rádio. Então, e no site. Então, parabéns a toda a direção, ao Elias Duba, que cuida com muito carinho aquele clube ali
Entre Madureira e Oswaldo Cruz, exatamente. Né? Na verdade, ali até mais perto de... como é que é o nome, meu Deus? Cascadura Vaz Lobo Irajá? Não. É o outro lado. Magno, exato. Magno. Que é a antiga estação de Magno, que é a estação do Mercadão de Madureira. Né? Magno é mais um subbairro de Madureira. Que era até antes da fusão. Sul. Teve a fusão com o Magnus, né? É verdade, teve a fusão com o Magno Atlético Clube, que acabou virando aí. Na Mas verdade, parabéns. De vários clubes. Né? Parabéns. O Madureira merecia porque aquele estádio já tem as cabines, agora com refletores e a reforma toda do entorno do estádio, que eu particularmente eu gosto de fazer jogo aí. Muito bacana. Só não me obriguem a chamar de Arena Madureira. Não. Aniceto Moscoso. 7 horas mais 36 minutos, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo mais uma vez para o ano de 1959. Num dia como o de hoje, pelo torneio Rio-São Paulo, Corinthians e Vasco empataram em 1-1 no Pacaembu. Gol de Zag para o Corinthians e Rubens para o Vasco. O Corinthians do técnico Cláudio jogou com Cabeção, Olavo e Alfredo, Idário, Valmir e Belangeiro, Zag, Luizinho, Índio, Paulo e Tite. Entraram Amorim e Rafael. No Vasco de Gradim, Barbosa, Paulinho e Viana, Écio, Russo e Dário, Sabará, Almir, Osvaldo, Rubens e Pinga. Entrou Roberto. Corinthians 1, Vasco 1, em 9 de abril de 1959, há exatos 59 anos atrás. Falando em Zag, você lembra do Zag da seleção do México, Renan Mafra? Você que tem memória boa? Rapaz, pior que não. Jogou a Copa de 94. Difícil. Burger tá lá dentro dizendo que lembra. Eu imaginei que ele fosse lembrar, mas difícil. Porque 94... Burger, pra quem não sabe, se ausentou do estúdio, mas já volta. Sim, e o Burger, pra quem não sabe, acompanhou até mesmo a Copa de 1930. Ele não vai poder se defender aqui. Por isso que eu falei. Não vai nem poder responder de maneira respeitosa. Por isso que eu falei desse momento. Em memória. Mas, inclusive, eu falei da Copa de 30, né? Brincadeira, o Burger viu a Celeste Olímpica. Enfim, mas... 94 foi quando eu comecei a acompanhar o futebol. Então, assim, eu tenho muita visão daquela Copa da seleção brasileira, dos jogos da seleção brasileira. De outras equipes, não. Eu tenho outras duas imagens daquela Copa. Aquela cotovelada que o Luiz Henrique acaba levando do jogador italiano. Tassotti, que... Ele não é expulso, o juiz não dá falta, a Itália ganha depois disso, e depois disso tá só de suspenso. E suspenso por 4 jogos foi a primeira punição na história do futebol por causa de vídeo. Na verdade, que foi dada depois de ter uma análise em vídeo. E também da semifinal, Bulgária e Itália. A Itália acaba indo pra final, e também em terceiro lugar, Suécia e Bulgária. São as 3 visões que eu tenho daquela Copa, fora os jogos do Brasil. E o Stoichkov jogava mais ou menos, era meio limitado, né? Agora, eu perguntei do Zag. Como diria o Romário, né? Pera aí, você não chegou na final. Você não chegou na final, então você não foi pra você nas quartas e você nem pra Copa foi. Então essa reunião aqui eu achei que era pra me aplaudir. É brincadeira, né, cara? O pior é que essa história que montava era o tal de Johan Cruyff também. Só estrela. E aí, o Romário confirmou, né? Perguntei do Zag porque o Zag jogou a Copa de 94 pelo México. Zag é brasileiro. O pai do Zag é esse Zag do Corinthians. O Zag da seleção mexicana é o Zaguinho, que foi jogar no México nos anos 80, se naturalizou, era tão craque, se não me engano, jogava no Pumas ou no América, e virou artilheiro da seleção mexicana. Rapaz... Brasileiro de nascimento. Poxa, é interessante, né? Que a gente tem... muitos nem tem noção, nem sabiam, né? Verdade, com certeza é um nome marcante. 7h39 aqui no Fute Rio na geral. Rápido break, na volta o nosso último bloco, com mais B1, B2, C do Carioca e muito mais. Siga participando, Twitter, @site Fute Rio e facebook.com/Fute Rio. Antes tem uma palhinha do Burger. Fala, Burger. Renan, você precisa do resultado do bolão? Não, né? Então, boa noite. Pode ir pro intervalo. Ah, meu Deus. 7h40 aqui na Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral volta já. Fica por aí. Continue a sintonia. FuteRio.net. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso,
Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Nessa eu tô ligada. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa Opa, Futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. FuteRio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreas. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h43. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até às 8. Você sabe, né? Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Marinho do Bangu. Acompanhe as notícias do Bangu no Fute Rio. Um abraço. FuteRio.net. Valeu, Marinho, grande fera, grande craque, histórico do Bangu. Inclusive pra galera lá na Zona Oeste, ligado com a gente aqui em 105,7 FM, em cadeia com o site Fute Rio. Abraço a galera que participa no Twitter, @site Fute Rio, o Fred Montes, o Edson Lino Macedo. E detalhe, Vitor Costa está lá na Barra da Tijuca, na festa de premiação oficial do Campeonato Carioca, lá no Teatro Bradesco. Já temos inclusive algumas imagens e inclusive que imagens, hein? Eu vou lhe falar um negócio, hein? Mas o nosso Vitor Costa está em cima da jogada e até trouxe algumas imagens aqui no Twitter com o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege. Ele chegou no Teatro Bradesco com a medalha de campeão no peito. Também o Rafael Henriques, o Rodrigo França, o Fred Montes, o Luizinho Santana. Twitter, @site Fute Rio, você acompanha todos os detalhes, todos os lances relativos a essa festa de premiação, a festa oficial do Campeonato Carioca. Mas é claro que aqui no FuteRio.net você vai acompanhar com a gente toda a escolha dos melhores do Campeonato Carioca de acordo com o público, na escolha mais democrática desse campeonato estadual. Gabriel Andreas, a foto que você se refere, eu ia falar assim, é sensacional, né? Mas enfim, que galera, já dizia... Pois é, né? Então,
Vambora. Segue o baile. 7h45 no FuteRio.net. A gente segue trazendo muitas informações e agora a gente continua falando, ou na verdade passa a falar, sobre as divisões inferiores do Rio de Janeiro, porque já temos muita gente treinando. E tivemos jogos treino rolando durante este final de semana, na realidade, né? Tivemos aí partidas acontecendo, duelo entre São Gonçalo e Nova Iguaçu, com o Nova Iguaçu vencendo o São Gonçalo pelo placar de 3-1, 3 gols de Luan. São Gonçalo Esporte Clube, que tem novidades. Tem o lateral esquerdo Jefferson, ex-queimados, defendendo a equipe do São Gonça. Equipe, portanto, que já está aí, portanto, treinando lá na Arena LA há mais ou menos 2 semanas atrás. E também, entre os times da segunda divisão, ou times de divisões inferiores, o Itaboraí anunciou o goleiro Eduardo, que veio do Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, e o zagueiro Diego Macedo. Lembra dele? Foi do Olaria há muitos anos, passou pelo Macaé, agora defendendo o Itaboraí. Jogou há algum tempo o Diego, zagueiro que teve ao lado do Rafael Henrique também, Rafael Santos, aliás, muitos anos no Olaria. E também um destaque bacana, hein? O Pérolas Negras fez um jogo treino com o Tupi no sábado, lá em Juiz de Fora, e empatou 1-1, hein, Burger? Rapaz, empatou não. O Tupi empatou, porque eu vou buscar o empate. O Pérolas abriu o placar. Nos acréscimos. O Pérolas, por muito pouco, não derrotou a equipe do Tupi, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tupi, semifinalista do Campeonato Mineiro. E o Pérolas Negras conseguiu abrir o marcador e o Tupi só foi buscar esse empate nos acréscimos. Mas tava com o time titular, tava tudo misturado, enfim. Olha, normalmente as equipes usam um time em cada tempo. O Pérolas Negras, quando abriu o marcador, estava com seu time titular. Inclusive, as mesmas caras do ano passado. O Richardson, Rafael Pati, Iago, o goleiro Jefferson. Fez o gol, né? Sim, o goleiro Jefferson. Então, os mesmos jogadores estão de novo. A base, o Pérolas Negras conseguiu manter todos. 7h47 na Rádio Fute Rio, mas ainda comentando também, Renan, esses reforços do Itaboraí. Já sabemos que além do Eduardo e do Diego, o Peterson volante está garantido mais um ano na Águia. Quer dizer, o Itaboraí mantendo, de certa maneira, uma base. Um nome que não fica, no entanto, é o do goleiro Júlio. A tendência é que vá mesmo jogar no Gonçalense. Retornando ao Gonçalense, né? Mas eu acho que o Itaboraí aí caminha para fazer uma boa base. E aí eu pergunto, você citou o Gonçalense, levar o Júlio Gonçalense, né, com o Itaboraí, que na teoria tem um recurso financeiro maior. Sim. Será que o Gonçalense volta com uma certa força esse ano de novo? Porque nos últimos anos fica pra nós, Tá focado nisso, tá focado em trazer jogadores, até a própria diretoria, o Joacir e o Thiago, falaram sobre a possibilidade de trazer de volta jogadores que já fizeram sucesso pelo clube. Não vai ser o Sabão, que tá no rival São Gonçalo, não vai ser o Sorriso, que inclusive tá de time novo agora, né? Ele jogou em que? Em 2016? Ele jogou a carreira dele toda no Gonçalense, o Sorriso. Mas eu vou até confirmar aqui. O Sabão que você citou, eu acho que não volta para o Gonçalense tão cedo. E o Sorriso acertou com o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, exato, junto com o Anderson Manga. Mas quando você fez a matéria com ele, foi o quê? Foi 16? Com o Sorriso? Você fez a matéria com ele, não fez? Não, na verdade o que aconteceu foi que ele fez 3 gols naquele 5-0 em cima do Duque e pediu o passinho do abençoado. Lembra disso, Renan? Lá em Los Lários? Que ano foi isso? Jogo da confusão, acho que foi 2016. Né? É verdade, bem Jogo lembrado. da confusão, o Bernardo teve que parar o jogo. Sim. Pediu para parar o jogo para defender o parente dele, tava na arquibancada brigando. Uma loucura. Mas realmente são nomes aí que já passam a figurar entre essas equipes. Também detalhe relativo ao Barcelona. Tivemos uma mini Champions League sexta-feira lá em Curicica. Barcelona 3, Juventus 2. E o Barcinha, hein, Burger, para essa Série B1? Como é que você tá vendo? Até pelos contatos lá com o Augusto Vieira, o presidente, o Mazolinha, técnico também. Como que anda esse Barcelona na sua preparação para a segunda ano? A gente conhece já um pouco o Augusto, ele não gosta muito de ficar falando, muito de mídia, enfim, trabalha muito quieto, né? Calado, projetando a competição, que é complicada, que é muito nivelada. Então, acredito que mais um ano o Barcelona venha a fazer uma campanha assim, sem sustos, porque, enfim,
O que ficou marcado no ano passado foi a vitória, excelente vitória em cima do América, né? Então, aquela vitória deixou bastante, deixaram marcas para ambos, né? Então, eu acredito que o Barcelona venha assim sem sustos, né? A gente acredita que venha fazer uma boa campanha modesta, porque é que uma vez o Augusto falou que a proposta dele, quando subisse, era permanecer pelo menos de 2 a 3 anos na Série B, para depois sim pensar em algo maior. E já está cumprindo essa meta de certa maneira, porque subiu em 15, jogou 16, 17 e agora 18. É hora de dar esse segundo passo, né? Exatamente. Então é hora de amadurecer na Série B e pensar em 2020. Palavras do Augusto, né? Então é mais um ano para ficar amadurecendo, para chegar em 19, 20, pensar num pulo, num sonho mais alto, que aí seria, será que se é que vai ter essa seletiva, né? Eu acho que até 2024, então, mas enfim, mas é pensar em algo maior, as projeções do Barcinho, lá de Curicica, né? É isso aí. Terra lá do nosso, você sabe qual é o nome dele? Quem? Antônio Augusto. É verdade, né? Antônio Augusto, é verdade. Augusto. O que não falta é Antônio Augusto dirigente, né? Exatamente. Teve o presidente da Portuguesa. Assim, logo no primeiro ano teve uma festa de aniversário da Portuguesa, onde o Augusto foi convidado, e aí foi no primeiro ano da gestão, isso que é bastidores. Na primeira semana, foi na primeira gestão foi do Marcelo Barros e do pai dele. Ah, sim, do João do Rego. Exatamente. Isso na Lusa. Exatamente. Após a saída do Antônio Augusto, após anos à frente da Portuguesa. Quando ele entrou, tinha uma lista, perguntaram o nome do Augusto, né? Antônio Augusto. A menina, eu tava na fila, tomou um susto e deixou ele entrar. Mas enfim, são coisas que a gente... bastidores do futebol. Antônio Augusto Vieira. Também não era Antônio Augusto Dunche de Abranches, o presidente do Flamengo? Isso. Que não falta é Antônio Augusto no futebol carioca. Antônio Augusto é o nome de... Quero ver se a Ana Mafra sabe. Não. Juninho Pernambucano. Mentira. Chama-se Antônio Augusto Ribeiro dos Reis Júnior. Rapaz, essa eu não iria descobrir nunca. Exatamente, o fã de Matuidi. Ah, sim, Matuidi, né? Tem muito jogador nessa seleção. Cuidado, rapaz, cuidado, rapaz. 753 aqui no Fute Rio. Que isso aí tá dando polêmica. Ah, o que não falta é polêmica. Deixa eu mandar um abraço aqui também, rapaz, aqui dentro do nosso futerio.net, na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, para toda a nossa galera, inclusive pro nosso Sérgio Ribeiro, nosso Serginho que tá aqui junto com a gente, também o Rodrigo da Imagem Scan, todo mundo aqui chegando junto com a gente, aqui no futerio.net, visita ilustre que recebemos aqui nessa bonita noite de segunda-feira no Fute Rio na geral. 7 horas mais 53 minutos, Serginho feliz da vida com o título do Fogão, campeão carioca, enquanto a gente continua trazendo outras informações. Sabe quem já tá treinando, Renan Mafri? Eu fui ver na sexta-feira. Tudo bem próximo. Tudo bem próximo, tá lá no campo do colégio. Já foi ao campo do colégio, Cláudio Burro? Não, eu só passei pela... Só passou na frente, exatamente. Né? Eu fui ver, o colégio jogou a terceira divisão no Carioca entre 90 e 95. Jogou uma porção de anos, inclusive. E agora, atuando aí com o seu estádio, na realidade, com base para o futuro bem próximo. Colocamos, inclusive, no ar hoje a entrevista com o Elton Bispo, que você ouviu em primeira mão aqui no Fute Rio, na geral, da última sexta-feira. E realmente o futuro já de olho em outros reforços, inclusive, né? E falamos muito sobre isso. Além do futuro bem próximo, também tivemos, ou também estamos acompanhando, o trabalho de outros clubes. O americano hoje confirmou a contratação de mais um reforço, na verdade, durante esse fim de semana. O atacante Maicon, ele que passou pelo Botafogo brevemente em 2014, estava no 15 de Piracicaba. Está onde? Está no americano, é o novo reforço do americano. O Johnny, que tinha sido anunciado inicialmente, acabou não continuando no clube e é, portanto, o novo reforço do clube campista. Maicon Aquino, 24 anos, estava no 15 de Piracicaba, jogou também pelo São José de São Paulo e atua até 2 vezes na reta final do Campeonato Brasileiro de 2014 com a camisa do Botafogo. Mal ou bem, é um jogador que tem a sua experiência em time grande, né, o Bug? É verdade, assim, pelo que eu
a gente está vendo, a gente está acompanhando, o americano está tentando pegar peças-chave e fazendo um bom elenco, hein? Então, olho no americano. E temos mais uma informação. Opa, mais uma. Hoje tá recheado. Fala, Borg. Já sabe pra onde vai. Você conhece Mário Júnior? Mário Júnior é o técnico que foi por muitos anos do Duque de Caxias. Pra onde? Calma. Peraí, antes de você falar. Ele vai continuar pegando a BR-040 e pra onde ele vai? Ele vai andar mais um pouquinho. Só vai andar um pouquinho pra dentro. Ah, é? Na verdade, ele pegar o Amapá. Ele já tá andando. Vai pegar o verdinho. Já tá andando há algum tempinho já, mas só que ficava aí uma informação pra deixar pro presidente acabar revelando. Então, onde é que é o Cláudio Burger? Tigres. Tigres do Brasil, exatamente. Né? Então, vamos desejar boa sorte, que agora é um pouquinho mais distante, mas praticamente só pulou o muro de casa, né? É isso aí, do Marrentão para Los Lários, exatamente. Né? Bom, então o Mário Júnior confirmado como técnico aí do Tigres. Essa já é uma suspeita que a gente tinha, mas também não conseguimos trazer essa informação ao longo dos últimos dias. De qualquer maneira, reforço aí que nome, portanto, que reforça a equipe do Tigres do Brasil como técnico, e imagino que o Gilvan Diniz também como supervisor lá no Tigres, né? Então, Gilvan está lá. Então, boa sorte aos dois no Tigres do Brasil. Tá certo, então. Sucesso, então, ao nosso Gilvan e também ao Mário Júnior, e que possam continuar aí fazendo um bom trabalho, como vinham tentando desempenhar no Duque de Caxias, agora também no Tigres do Brasil. 7h57 aqui no nosso Fute Rio na geral, finalzinho do nosso programa. Antes, trazendo aqui só um panorama relativo ao Campeonato Carioca de Juniores. A bola rolou durante este fim de semana para a última rodada. Estão confirmados agora os semifinalistas do segundo turno. Atenção para os resultados. Tivemos nessa semana Madureira 1, Bom Sucesso 0, Nova Iguaçu 2, Macaé 2, Flamengo 1, Boa Vista 1, Vasco 2, Portuguesa 1, Bangu 1, Goitacás 1, Resende 2, Fluminense 1 e Cabo Friense 0, Botafogo também 0. Ficou faltando aqui apenas o resultado de Volta Redonda e América, que foi lá no estádio Raulino de Oliveira e que aconteceu na sexta-feira. Foi esse o jogo que fechou a participação dos dois times no Campeonato Carioca de Juniores. Jogo esse que terminou em 1-0 para o Mecão. Com isso, classificação do grupo A, Vasco 16 pontos, Resende 13, Flamengo 11, Bangu 8, Cabo Friense 8, Volta Redonda 7, Nova Iguaçu 7, Bom Sucesso 5. No grupo B, Fluminense 21 pontos, Boa Vista 20, Botafogo 17, Madureira 13, Goitacás 11, América 9, Portuguesa meia dúzia, Macaé 5. As semifinais da Taça Rio estão confirmadas, Vasco, Boa Vista e Fluminense e Resende irão se enfrentar. 7h mais 58 minutos aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Você sintonizado com a gente, você sabe, né? Tá todo mundo ligado aqui na rádio Fute Rio. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, o grande Dudu Monsanto, sempre ligado com a gente no futerio.net. Agora é o momento da verdade. É hora de conhecermos quem é que faturou o bolão do Campeonato Carioca em 2018. Antes de informar... Mas antes de informar, precisa dar um resultado? Normal, né? Não, qual que é o resultado normal? Quem fez as contas? Não, que isso. Como diria Ciro Neves, que é essa? O que nós temos aqui é o seguinte... Vou passar aqui para os amigos ligados no futerio.net o nosso panorama, que é o seguinte. Vou até colocar aqui para que a gente não perca tempo. Os palpites. Antes. Renan Mafra apostou em 3-2 Vasco. Não preciso dizer, né, Renan? Não preciso. Né? Você apostou, sempre não eu. Mudando, valeu. Você apostou. Cláudio Burger disse Vasco 2, Botafogo 1. E eu disse Vasco da Gama 1, Botafogo 1. Tanto eu, Renan Lona, óbvio, claro, é o lanterna, justo e merecido ter esse bolão. Mas tanto Burger quanto eu fizemos a mesma quantidade de pontos. Fizemos 2, porque erramos o vencedor, erramos o palpite, mas acertamos pelo menos o número de gols
de um dos times. Ou seja, dentro dessa situação, Burger e eu fizemos os mesmos pontos. Se ontem aquele gol do Carly não saísse, eu teria ganho o bolão. Se o Cláudio Burger tivesse apostado 2-0 Vasco, estaríamos empatados. E aí, cada um se virasse para resolver. Mas nada disso aconteceu. Porque como o Burger estava 2 pontos à frente de mim antes desse domingo, então o Cláudio Burger chegou a 132 pontos, eu cheguei a 130, e com isso, Cláudio Burger é o vencedor do bolão do Campeonato Carioca em 2020. Ele chavou, mas eu vou falar, pela segunda vez consegui vencer esse bolão. Como foi na Copa Rio de 2016 e agora. Pois é. Eu sempre ficava na rabeira, no último. Enfim. Suas palavras de emoção nesse momento. Tá chorando nesse momento, Cláudio Obrigado, Burger. Agora Ele teve que superar. Não valeu a pena, ele reclamou o bolão. Teve que superar o administrador. Não sei o que acabou O administrador que mudava tudo e mesmo assim ele não conseguiu ser campeão. Como diz o outro, né? Time bom ganha até de juiz ladrão. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, hoje eu vou ficar por conta que os dois vão pagar a janta. O refrigerante. Exatamente. Né? Tá bom, isso aí eu me comprometo a fazer mesmo. Mas o Renan tem que ficar, senão, aí já viu. Rapaz. Eu não vou ficar aqui no FuteRio.net. Eu tô indo embora. Do nosso destaque final, começando com o seu, Renan Mafra. Sua palhinha final aqui no FuteRio na geral. Meu destaque final vai para os times do Rio de Janeiro na Sul-Americana. Na quarta-feira temos o Fluminense estreando na competição e na quinta o Botafogo. Estaremos juntos aqui na Rádio FuteRio. Cláudio Burger, seu destaque final. Passado o Carioca da Série A. Da Série A. Agora a gente vai ver como ficarão a partir da semana que vem os times do Rio. A gente torce porque tá feia a coisa. Tá complicado. Abraço, hein, Burger? Abraço até segunda, não. Sexta, perdão, hoje é segunda. Então até sexta, boa noite. Renan, um abraço, hein? Abraço. Esses foram Renan Mafra e Cláudio Burger que estiveram ao meu lado no nosso FuteRio na geral de hoje. Agradecendo também a galera da 105,7 FM lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ligadona com a gente em Bangu, em Guadalupe, também em Santíssima, em muitos locais, acompanhando com a gente e retransmitindo o nosso FuteRio na geral também no Som do Daio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no FuteRio na geral. Agradeço muito pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar conosco até agora. Você no facebook.com/FuteRio, obrigado pelo carinho, pelas curtidas, pelos compartilhamentos e comentários. Também no Twitter, no aplicativo e em todos os nossos canais de comunicação. E fique na Rádio FuteRio nesse meio de semana. Quarta-feira tem Fluminense Nacional de Potosí, 9h45. E quinta-feira tem Botafogo e Audax Italiano, 7h15 da noite. Tudo ao vivo, tudo aqui em FuteRio.net pela Copa Sul-Americana. FuteRio na geral volta na próxima sexta, das 6 às 8, falando de tudo sobre os times do Rio de Janeiro. Aproveite e fique também no nosso Twitter para acompanhar todos os lances da festa oficial de encerramento do Campeonato Carioca, que acontece lá no Teatro Bradesco, na Barra. Vitor Costa em tempo real, trazendo todas as informações. O FuteRio na geral é sempre um oferecimento de Furnas, Criativos Design, Engearc Construções e Supermercados Gomes. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu FuteRio, partiu Brasil, até sexta, às 6. Esta é a Rádio FuteRio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.